Pela segunda vez em menos de 15 dias, aqui estamos para debater uma moção de censura. Não pode persistir dúvida quanto ao Governo dispor ou não de condições para continuar a executar o seu programa. O país precisa de clarificação política e este é o momento. Os desafios internos de Portugal assim o exigem e o contexto internacional assim o impõe. Seria inaceitável, porque contrário ao interesse nacional, que um partido político reiteradamente inviabilizasse moções de censura e depois continuasse a alimentar um clima de suspeição. Uma hora antes de tudo isto começar, nós tivemos aqui, uma semana depois do que não existia, nós já temos eleições marcadas pelo Presidente da República em direto. Aliás, com a ideia de que vai convocar um Conselho de Estado depois da aprovação da moção de confiança, que basicamente há de ser um Conselho de Estado de notários para aferir que vamos para eleições. Parece que voltamos ao ponto de partida, não é? Parece que podem haver novas eleições, parece que o governo pode ser demitido, mas muita gente não está a compreender o que se está a passar, não está a compreender a complexidade da questão, não está a compreender as causas, as possíveis consequências. Afinal, porque é que nós podemos ter novas eleições em maio? O que é que se está a passar? Neste episódio do Por Ideologia, iremos falar um pouco sobre isso. It's pure ideology. Olá meus amigos, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão e hoje irei falar um bocadinho sobre o caso de Luís Montenegro, as possíveis novas eleições, a possível demissão do governo, as moções de censura, a moção de confiança, enfim, toda uma série de coisas que estão aqui a popular a comunicação pública, a comunicação política e, portanto, é preciso realmente nós falarmos sobre isto, é preciso falarmos deste tema quente. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir uma coisa. Eu tenho aqui um canal de Ciência Política com viés marxista, portanto, se quiserem ajudar o canal a crescer, podem fazer o seguinte: subscrevam, cliquem no sininho para saberem quando eu publico novos vídeos, metam gosto, comentem, já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, enfim, toda uma série de coisas para o algoritmo compreender que de facto este canal tem interação. Todas as minhas redes sociais estão na descrição e também o podcast Por Ideologia está disponível no Spotify e o link está também na descrição. Portanto, se quiserem aceder a isto como uma experiência apenas de áudio, podem fazer através do Spotify e eventualmente eu vou passar para outras plataformas. No Spotify podem também clicar no sininho, podem colocar gosto, podem seguir e podem ainda avaliar o podcast se tiverem interesse. O podcast Por Ideologia tem duas rúbricas, que são as duas rúbricas que eu tenho atualmente no canal. Por um lado, o Por Ideologia, esta rúbrica de vídeo ensaios, ou áudio ensaios no Spotify, e o Classe Literária, um podcast em vídeo no YouTube e apenas em áudio no Spotify. Classe Literária é um podcast de análise de livros, já está com 3 episódios, se não me engano, neste momento, portanto, se quiserem verificar, os episódios estão bons, estão apreciáveis. Vamos lá falar então do tema quente do momento. O que é que se está a passar? Eu compreendo que para muita gente seja difícil. Estamos a ser bombardeados com informação. Estamos a ser bombardeados com uma série de informações sobre as casas do Primeiro-Ministro em Lisboa, a Spinum Viva, a assessoria jurídica, a empresa imobiliária que afinal não é uma empresa imobiliária, as duas moções de censura, a apresentada pelo Chega, outra pelo PCP, a moção de confiança, depois uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu sei que esta nebulosa, para pessoas que não têm tanto conhecimento de política, ou mesmo conhecimento das nossas instituições, pode ser realmente muito confusa. Eu lembro-me quando era miúdo e se apresentou o caso do Sócrates pela primeira vez, eu não percebi nada. Não percebi nada. Mais tarde vim a perceber, informei-me, etc. Mas era tanta informação, tanto caso a aparecer ao mesmo tempo, ou melhor, tanta informação sobre o mesmo caso a aparecer ao mesmo tempo, que eu não sabia o que é que se estava a passar. Sabia que havia a corrupção, sabia que havia aqui grandes problemas, mas primeiro eu não conseguia definir o que era a corrupção, eu não conseguia definir quando é que começou, quando se propagou
e como é que acabou, ou se realmente tinha acabado, eu não conseguia perceber. E eu acho que o facto de muita gente nunca ter percebido o que é que aconteceu no caso Sócrates pode eventualmente ser analisado no meu canal, deu origem aqui a um descontentamento geral com a democracia liberal portuguesa e isso abriu portas para o desenvolvimento dos populismos e assim. Acho que muita gente ainda hoje não consegue explicar o que é que aconteceu no caso Sócrates, mas nós hoje não vamos falar do caso Sócrates, eventualmente iremos falar. Eu hoje irei falar do tema quente do momento, que é o caso do primeiro-ministro Luís Montenegro. A parte da corrupção é muito importante. A parte da corrupção é muito importante porque as pessoas acham às vezes que a corrupção é um fenómeno que para no ar. Qualquer coisa que está aqui no ar e atinge um ou outro político que acaba por se corromper por obra e graça do Espírito Santo, e eventualmente ele tem de ser chamado à justiça, ser demitido, ser submetido a uma comissão parlamentar de inquérito, etc, etc. Mas a corrupção é um fenómeno mais simples do que aquilo que parece. A corrupção tem necessariamente um corrompido e um corruptor. Ora, o corrompido é um titular do poder público, e com o titular de poder público eu quero dizer alguém que exerce um cargo público, pode ser um deputado, um vereador, pode ser um primeiro-ministro, pode ser um ministro das finanças, pode ser um ministro das infraestruturas, etc, etc. Alguém que detenha um cargo público, seja ele eletivo ou não. Ou seja, tenha sido eleito para esse cargo ou não. Há cargos públicos que são eleitos, há cargos públicos que não são eleitos. Isso é o corrompido. O corrompido é um titular de cargo público. Quando nós falamos da corrupção dos titulares de cargos públicos. Quem é o corruptor? Por norma, é um elemento que pertence ao interesse económico. Ou seja, por exemplo, uma empresa privada que vai, sei lá, subornar um vereador de uma prefeitura ou de uma câmara municipal para ele, de alguma forma, intervir e influenciar um concurso público para que essa empresa consiga ganhar uma atribuição de uma obra específica da câmara municipal, da prefeitura, ou para ser beneficiada nesse concurso público. Isso é uma forma de corrupção. Então há um corruptor, que é a empresa, e há um corrompido, que é o titular de cargo público. Neste caso, um vereador de uma Câmara Municipal, de um município, de uma prefeitura, no caso brasileiro. E certamente que vocês devem conhecer histórias similares a isto. Fala-se muito da corrupção ao nível da política local e, de facto, ela tem uma certa incidência na política local e fala-se muito na corrupção dos concursos públicos e assim. Portanto, esta é uma forma de corrupção. Mas o que é que origina muitas vezes a corrupção? Há uma coisa que origina muitas vezes a corrupção. Não quer dizer que vá dar em corrupção, mas pode muito bem dar em corrupção. E essa coisa é aquela que nós temos estado a discutir nos últimos dias. É o conflito de interesse. Tem-se falado muito nos meios de comunicação sobre conflito de interesse. Mas o que é um conflito de interesse? A própria entidade da transparência explica o que é um conflito de interesse. O que são os conflitos de interesses? No cotidiano das suas vidas, as pessoas são portadoras de interesses diversos e legítimos, mas que nem sempre se coadunam com a atividade que exercem. Nesse contexto, diz-se que existe um conflito de interesses cada vez que alguém que ocupa determinado cargo público ou privado tem interesses pessoais e ou profissionais que se podem sobrepor aos interesses associados a este cargo. A questão ganha particular relevância no caso dos cargos públicos. Com efeito, os titulares de cargos públicos políticos e administrativos, sejam estes eletivos ou não eletivos, devem, no exercício das suas funções, defender o interesse da comunidade, isto é, o interesse público ou o interesse geral, que representam ou administram. Assim, pressupõe-se que as decisões que tomam sejam pautadas por uma total isenção e rigor. Neste quadro, a existência de interesses privados, pessoais e ou profissionais que colidem com o interesse público potencia conflitos de interesses variados, os quais podem gerar decisões parciais e iníquas, que resultam em benefícios indevidos para os titulares dos cargos públicos em detrimento do interesse geral. Um exemplo de conflito de interesse. O presidente de uma comissão parlamentar criada para legislar sobre regular determinado setor económico foi administrador executivo da maior empresa privada desse setor. Por exemplo, imaginemos que uma empresa de telecomunicações é a maior do ramo e o atual presidente de uma comissão parlamentar foi administrador executivo, foi CEO dessa empresa. E essa comissão parlamentar vai regular precisamente sobre o setor económico em que essa empresa participa. É óbvio que há aqui uma situação em que se nota um conflito de interesses. Porquê? Porque aquele titular de cargo público pode muito bem ter um interesse em beneficiar as empresas daquele setor, ou mesmo a empresa específica daquele setor, porque já trabalhou nela, porque tem uma relação com ela. Um conflito de interesse aparente. Imaginemos, um deputado é ou foi advogado de 5 grandes multinacionais cotadas em bolsa. Outro exemplo, o ministro da Educação é acionista de referência de uma instituição do ensino superior privado. Ou seja, o ministro da Educação, por ser acionista de uma instituição do ensino superior privado, pode ter interesse em beneficiar as empresas que se situam neste ramo do ensino superior privado. Portanto, conflitos de interesse.
Conseguem compreender? Não é muito difícil de compreender quando estamos perante um conflito de interesse. Ou geralmente não é. Há casos que são assim um bocadinho mais nebulosos. Mas o caso do Luís Montenegro não é nebuloso de todo. Pode ser complexo, mas de facto estamos perante um conflito de interesse. E é preciso falarmos sobre isso. Então eu fiz um PowerPoint, ou melhor, um Google Slide, para tentar dar um fio condutor a esta conversa que vou ter convosco. Que é realmente para vocês conseguirem compreender, porque isto pode tornar-se confuso, complexo, e eu quero enfatizar aqui os pontos mais importantes. Não vou falar de tudo, não vou ser exaustivo, mas vou dar as linhas mestras para vocês conseguirem compreender o caso, que eu considero ser muito importante. Porque nós só vamos conseguir compreender a razão pela qual podemos ir a eleições se compreendermos o caso do conflito de interesses. Percebem? Então bora lá. Portanto, em meados de fevereiro foi reportado que a família de Luís Montenegro tinha aqui uma empresa imobiliária, a Spinum Viva. Uma suposta empresa imobiliária. Alegadamente não seria necessariamente uma empresa imobiliária, mas foi primeiro reportada como uma empresa imobiliária. Vocês já vão perceber o que eu quero dizer. E até junho de 2022, Luís Montenegro seria um dos donos da empresa, não apenas um dos donos da empresa, mas o sócio maioritário da empresa, e tenta vender a sua cota à própria mulher. Ora, há aqui um problema. É que esta transação, esta transmissão, é nula. Porquê? Porque Luís Montenegro e a esposa são casados por comunhão de adquiridos. O nosso Código Civil proíbe a venda de cotas entre casados por comunhão de adquiridos. E, portanto, esta relação, ou esta transmissão, é nula. O que significa que, para todos os efeitos, o sócio maioritário, até há pouco tempo, era Luís Montenegro. E isto adensa-se mais porque a Spinum Viva representa uma situação de conflito de interesses, de acordo com o próprio Código de Conduta do Governo, que foi assinado pelo próprio Luís Montenegro. Então, de acordo com este código de conduta, o que é que deveria acontecer? A Spinum Viva teria de ser extinta, suspensa, ou então a compra e venda de imóveis teriam de sair do objeto social da empresa. Entre 2021 e 2023, a Spinum Viva faturou um total de 718 mil euros, sendo que o total de gastos com pessoal foi apenas 92 mil. Há aqui uma discrepância que pode gerar uma certa irregularidade e está a gerar aqui um ruídozinho, um burburinhozinho na opinião pública, na comunicação social. Há aqui algumas suspeitas sobre este tipo de faturação. Um dos problemas que apareceu foi que a Lei de Controlo da Riqueza dos Políticos obriga o Primeiro-Ministro a declarar a lista de clientes da empresa da sua família. O que é que acontece? Como para todos os efeitos a empresa estava no nome de Luís Montenegro, ou seja, ele era o sócio maioritário desta empresa, ele vai, após as primeiras notícias, transmitir a empresa para os dois filhos. A questão é que a empresa não é bem aquilo que foi reportado. A empresa não atua só no setor imobiliário. De acordo com o próprio Luís Montenegro, é uma empresa com um amplo objeto social, onde se inclui a gestão e comércio de bens imóveis, arrendamentos e outras formas de exploração dos mesmos, agrícola, predominantemente vinícola. E teoricamente seria uma empresa maioritariamente de gestão do próprio património, do património familiar, do património da família de Montenegro. Obviamente que estamos aqui perante uma situação de conflito de interesses. Porquê? Porque já era primeiro-ministro Luís Montenegro e ainda estava com um vínculo direto, era sócio maioritário da Spinum Viva, uma vez que ele não podia vender a cota à sua esposa, sendo que eles estavam casados por comunhão de adquiridos, e isso é explicitamente proibido pelo Código Civil. Portanto, a transmissão é nula. Mas aparece outra coisa que vai densificar a situação, e novamente tenho de reforçar que eu estou aqui a fazer um resumo para vocês compreenderem, senão o vídeo ia ter horas. Há aqui uma situação que vai densificar o caso, que é precisamente a questão da Solverde. A Solverde, casinos e hotéis, durante a pandemia do Covid-19, teve de suspender as suas atividades. E então esteve em negociações, na altura com o governo de António Costa, por causa da questão das compensações por suspensão da atividade. E o advogado da Solverde, na altura, quem prestou assessoria jurídica à Solverde, foi precisamente Luís Montenegro. Entretanto, a Solverde veio a público confirmar, neste caso ao Expresso, que é uma das clientes da Spinum Viva e paga uma avença mensal de 4.500 euros à Spinum Viva. Mas que estranho, porque é que a Spinum Viva é avançada pela Solverde? Por que razão? Qual é o tipo de serviço que presta? Afinal, não era uma empresa imobiliária? Os serviços prestados são de proteção de dados. E ponto essencial aqui, já era primeiro-ministro e Luís Montenegro era sócio maioritário da Spinum Viva, que por sua vez estava a receber uma avença de uma das maiores empresas de casinos em Portugal, que é a Solverde. Obviamente que isto é uma situação extremamente problemática, extremamente delicada e que não fica nada bem a Luís Montenegro. Como o próprio Luís Montenegro tinha dito, a Spinum Viva era uma empresa que tinha um amplo objeto social. Aparentemente, um dos objetos da atividade da Spinum Viva é precisamente a proteção de dados, ou a assessoria de empresas de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
E neste último mês, a 28 de fevereiro, a Spinum Viva apresentou a lista de clientes, portanto, no âmbito da proteção de dados. Temos a Lopes Barata Consultoria e Gestão, Clip, Colégio Luz Internacional do Porto S.A., Ferpinta S.A., Sol Verde S.A., Rádio Popular S.A. Vocês devem reconhecer a Rádio Popular pelas lojas de vendas de eletrodomésticos. Estamos a falar das maiores lojas no setor de venda de eletrodomésticos. Vocês já podem ver o tipo de situação que se está aqui a configurar. Então vamos recapitular. É reportado que Luís Montenegro, sendo o Primeiro-Ministro, é sócio maioritário de uma empresa que supostamente era uma empresa imobiliária. O Primeiro-Ministro diz que não é necessariamente uma empresa imobiliária, uma empresa com um amplo objeto social. Descobrimos que essa empresa estava a ser avançada pela Sol Verde por serviços de proteção de dados e aparentemente não era a única empresa a receber serviços de proteção de dados de Spinum Viva. A própria Rádio Popular e o colégio mencionado também estavam a receber esse tipo de serviço, esse tipo de assessoria. Ora, o próprio comunicado que a Spinum Viva emitiu sobre os clientes era muito genérico e não ficou claro que o tipo de serviços é que eram prestados. Ou seja, não foi discriminado empresa por empresa que serviços é que eram prestados. Mais recentemente, a Sol Verde também decidiu afastar-se de ter qualquer contacto comercial com a Spinum Viva. A Sol Verde agora suspendeu o contrato que tinha com a Spinum Viva. Só que há outra questão. A situação não fica por aqui, porque vamos então às casas em Lisboa, ou melhor, os apartamentos em Lisboa, que têm vindo a ser noticiados e que também são aqui alvo de alguns problemas. Em menos de um ano, isto entre 2023 e 2024, mais propriamente novembro de 2023 e novembro de 2024, a família de Montenegro gastou mais de 715 mil euros na compra de 2 casas em Lisboa. A despesa toda foi feita a pronto pagamento. O Primeiro-Ministro utilizou o dinheiro depositado em várias contas bancárias à ordem no pagamento, a pronto de um dos apartamentos que comprou, no total de 401.269 euros. Não foi revelada inicialmente a conta utilizada para pagar o imóvel, ou seja, a conta da qual saiu o cheque, e também há uma tentativa de obras de transformação dos apartamentos em duplex, que pode ser ilegal, que pode não ser legal, de acordo com as próprias regras instituídas pela Câmara de Lisboa. Porque aparentemente para se fazer essa obra tem de se mexer num elemento estrutural do prédio e pode ser extremamente perigoso, e é por essa razão que será ilegal, mas ainda se está por apurar. Só que a situação em relação às casas fica mais estranha. Não se fica por aqui. E desde já eu não estou a alegar nada em relação ao Primeiro-Ministro. Existe a presunção de inocência, mas existem aqui algumas coisas que foram reportadas e que de facto são, no mínimo, estranhas. Vou passar a explicar. O primeiro apartamento, que foi adquirido em cerca de novembro de 2023, foi adquirido pelos filhos, no valor de mais ou menos 300 mil euros. O segundo foi adquirido pelo próprio Montenegro e a esposa por cerca de 400 mil. Tudo no mesmo prédio. E vejam a forma como isto foi pago. Para o segundo apartamento, 200 mil euros foram pagos através de conta corrente calcionada. O que é isto? É um mecanismo tipicamente utilizado por empresas. O banco permite o acesso ao dinheiro, mesmo que ele não esteja disponível, cobrando juros pelos valores financiados. Portanto, sendo estes 200 mil euros reportados através da conta corrente calcionada e tendo o Montenegro dado baixa de 75 mil euros do seu património financeiro, ainda assim, isso não chega para pagar a totalidade do apartamento. Ficam por explicar mais de 100 mil euros. E é um pouco estranho que esta conta corrente calcionada tenha sido utilizada. De outro modo, também não se sabe de onde veio o valor para pagar a casa dos filhos. Não se sabe se foi aqui um processo de herança, uma doação, enfim. Tudo isto é um pouco estranho. E sendo o Primeiro-Ministro quem é, o Primeiro-Ministro, tem de ser mais escrutinado do que uma pessoa normal neste tipo de situações. Então há aqui, de facto, situações estranhas. Outro aspecto que a comunicação social tem vindo a perguntar é: espera aí, se um dos apartamentos é dos filhos, porquê é que Luís Montenegro quer transformar os 2 apartamentos num apartamento duplex? Será que, em boa verdade, o apartamento não é suposto ser dos filhos e aquilo é apenas uma tentativa de transformar um imóvel num ativo de investimento? Essa é uma das perguntas. É claro que nós não podemos confirmar com certeza nada. Isto é apenas uma alegação, uma possibilidade, mas há suspeitas sobre isso. Novamente, digo que há presunção de inocência, etc, etc. Não me quero comprometer de nenhuma forma, mas é isso que tem vindo a ser reportado. Como é óbvio, como seria de esperar, isto causaria comoção entre os partidos. E, de facto, houve 2 partidos em particular que apresentaram moções de censura. A primeira moção de censura foi apresentada pelo Chega, de André Ventura. Foi uma moção que foi votada a 21 de 2 de 2025 e, portanto, foi chumbada com votos contra de todos os partidos, tirando o Chega, obviamente, e o PCP, que se absteve. Contra, 4 abstenções, 49 a favor.
é rejeitada. Eu não posso estar a divulgar quais são os clientes desta empresa por uma questão de respeito aos clientes, não é por minha causa, que eu não tenho nenhum problema com isso. O facto de nós votarmos contra a moção de censura e acharmos que ela é somente uma manobra de diversão do Chega não significa que um Primeiro-Ministro não tenha que ser transparente. Claro, quando se adensem dúvidas sobre a sua atividade, nomeadamente sobre a sua atividade empresarial. A razão que nos traz aqui hoje é uma e só uma. É a incapacidade, a falta de transparência e a obstinação de um Primeiro-Ministro em não responder a quem tem que responder. O PCP também apresentou uma moção de censura intitulada Travar a degradação da situação nacional por uma política alternativa de progresso e desenvolvimento. Esta foi rejeitada com as abstenções do Partido Socialista e do Chega. O PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PAN votaram a favor. O PSD, o CDS-PP e a Iniciativa Liberal votaram contra. E, portanto, a moção de censura, a segunda, foi chumbada. 2 moções de censura foram chumbadas e, portanto, teoricamente não haveria necessidade do Governo apresentar uma moção de confiança, uma vez que estaria legitimado pelo chumbo de 2 moções de censura. Dito isto, o Governo, nas discussões sobre a moção de censura do PCP, realmente disse que ia apresentar uma moção de confiança a ser votada na próxima terça-feira, dia 11 de março. Mas se calhar é melhor nós voltarmos atrás um bocadinho, porque alguns não sabem o que é uma moção de censura, nem sabem o que é uma moção de confiança. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos explicar o que é com base no texto da Constituição da República Portuguesa. Artigo 194 da Constituição da República Portuguesa. Moções de censura. A linha 1. A Assembleia da República pode votar moções de censura ao Governo sobre a execução do seu programa ou assunto relevante de interesse nacional por iniciativa de 1/4 dos deputados em efetividade de funções ou de qualquer grupo parlamentar. Portanto, um partido constituindo-se como grupo parlamentar pode autonomamente apresentar uma moção de censura. Foi o caso do Chega e o caso do PCP. As moções de censura só podem ser apreciadas 48 horas após a sua apresentação, em debate de duração não superior a 3 dias. Se a moção de censura não for aprovada, os seus signatários não podem apresentar outra durante a mesma sessão legislativa. Isto é uma moção de censura. Pode ser apresentada por um grupo parlamentar ou 1/4 dos deputados em efetividade. Qual é que pode ser o efeito de uma moção de censura? Pode ser a demissão do Governo, de acordo com o artigo 195. Implicam a demissão do Governo: A. O início de nova legislatura. B. A aceitação pelo Presidente da República do pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro. C. A morte ou impossibilidade física duradoura do Primeiro-Ministro. D. A rejeição do programa do Governo. E. A não aprovação de uma moção de confiança. F. A aprovação de uma moção de censura por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções significa que precisamos de metade do Parlamento mais um deputado, sendo que o nosso Parlamento tem 230 deputados. Não foi o caso de nenhuma das moções de censura apresentadas pelo Chega e pelo PCP. Mas a situação pode não ser tão feliz para o Governo no caso de haver uma moção de confiança. Porquê? O Partido Socialista disse que, em nome da estabilidade, não iria votar a favor de uma moção de censura. E o voto do PS é mesmo muito importante, dado o tamanho do partido no Parlamento. Mas também disse, e isto é crucial, que não iria votar a favor de uma moção de confiança. O que significa que uma moção de confiança não vai conseguir uma maioria caso seja apresentada. Uma vez que o próprio Chega também não vai votar a favor e toda a esquerda não vai votar a favor da moção de confiança. E o chumbo da moção de confiança, como nós vimos, pode também dar origem à demissão do Governo. O que é uma moção de confiança? Artigo 193. Solicitação de voto de confiança. O Governo pode solicitar à Assembleia da República a aprovação de um voto de confiança sobre uma declaração de política geral ou sobre qualquer assunto relevante de interesse nacional. Tendo sido anunciada a moção de confiança, nós estamos perante uma situação em que o Governo pode ser demitido e, obviamente, terão de ser convocadas novas eleições. O Presidente da República, para já, não quer fazer muitas declarações sobre isto, mas indica que as eleições se poderão realizar em maio, caso efetivamente haja a demissão do Governo. Há outro elemento importante aqui, é que o Partido Socialista pretende avançar com uma comissão parlamentar de inquérito a este caso de Montenegro. E agora, o Governo veio admitir que, caso o Partido Socialista volta atrás na Comissão Parlamentar de Inquérito, em nome da estabilidade, o PSD não anda para a frente com a moção de confiança. O que significa aqui que, pelo menos, há alguma evidência de o Partido Social Democrata ter receio de ser escrutinado.
particularmente Montenegro, estará com medo de ser escrutinado. Porquê? Porque está disposto a não avançar com a moção de confiança, sabendo que a partir dos resultados eleitorais lhe serão favoráveis e não serão muito favoráveis para o PS, para não se avançar com uma comissão parlamentar de inquérito. É claro que a comissão parlamentar de inquérito pode ser seguida numa próxima legislatura. De qualquer dos modos, é uma situação relativamente estranha. Esta é a situação que se nos apresenta. É uma situação em que há um óbvio conflito de interesse. Há situações, obviamente, estranhas na vida profissional de Montenegro e até na própria gestão do seu património. Estranhas, para não dizer outra coisa, porque de facto não quero estar aqui a acusar ninguém sem ter legitimidade para isso. Então, para muita gente que se está a questionar se há legitimidade na demissão do governo, segundo isto que se apresentou, há. Segundo estas informações, há. E ainda que Luís Montenegro possa ter sido sempre idóneo na sua atuação enquanto Primeiro-Ministro, ainda que Luís Montenegro possa não ter beneficiado nenhuma das empresas com a qual a Spinum Viva tinha uma relação contratual, existe aqui uma questão que é a possibilidade, o risco. Há sempre um risco de tal acontecer porque existe o chamado conflito de interesses. Se o Primeiro-Ministro não consegue perceber isto e tem sido muito teimoso em dizer que não vai extinguir a Spinum Viva, etc., então não tem a capacidade de governar. Se não consegue compreender que isto é uma clara situação de conflito de interesses, então não tem capacidade para manter a sua posição enquanto governante, enquanto Primeiro-Ministro. E é por isso que é importante que haja comissão parlamentar de inquérito, é por isso que poderá acontecer uma moção de confiança. Isto não é imaterial, isto não é uma coisa que é mero capricho. Não, há aqui condições materiais que se apresentam para que realmente o governo possa cair. E eu compreendo que tu que estás a ver isto e votaste há pouco tempo, não queres ir votar outra vez. Mas o facto é que pode acontecer e há legitimidade para tal. Isto também é importante para vocês compreenderem que a corrupção não surge do vácuo. A corrupção tem um corrompido e um corruptor e tem estes elementos que podem dar origem à corrupção, como por exemplo o conflito de interesses. É importante que se compreenda isso, porque quando os marxistas falam de a democracia liberal ser um regime onde predominam os interesses económicos, está-se a referir a situações como estas. Não apenas a situações como estas, às vezes há situação de lobby, há financiamento de campanhas, mas também a própria corrupção, que começa com estes conflitos de interesse. Estas figuras que têm proximidade com os interesses económicos, geralmente vêm de famílias mais abastadas, têm mais possibilidade de chegar aos cargos públicos e depois, quando chegam aos cargos públicos, têm uma tendência para beneficiar os interesses económicos, muitas vezes através de formas ilícitas, através de formas ilegais. É preciso realmente questionar a legitimidade deste governo, porque o que de facto está a acontecer é que nos vendem a ideia de que nós somos os representados, mas depois nós não somos os representados, os verdadeiros representados são os interesses económicos. É por isso que os marxistas têm esta crítica à democracia liberal e dizem que é uma democracia burguesa, porque em boa verdade é uma democracia que surge a partir das revoluções burguesas. O modelo de democracia liberal não poderia existir sem as revoluções burguesas. Começa como um regime inevitavelmente burguês, até com um modelo de voto censitário, ou seja, só poderia votar quem tinha propriedade, e hoje em dia ainda são os interesses económicos que ditam a maior parte daquilo que acontece no país. Nem toda a gente tem a mesma capacidade de realmente influenciar a decisão política. E se existe uma discrepância tão grande no poder político, será que podemos verdadeiramente falar de uma democracia? Quando os marxistas falam de ditadura do proletariado, eu sei que este termo é contencioso, por causa da ditadura ser um conceito carregado em Portugal, por causa da ditadura que nós tivemos, não só em Portugal, mas em outros países. Fala-se de ditadura do proletariado em oposição à ditadura da burguesia. Com ditadura o que é que se quer dizer? Quem dita? Quem é que tem efetivamente o poder político? Qual é que é a classe que tem o poder político? Se se entende que a classe que tem o poder político propriamente dito é a burguesia, entende-se que um governo da maioria é aquele em que o poder político está nas mãos do proletariado, os trabalhadores que são a maioria da população. Isso é que significa a ditadura do proletariado. Quem dita? Os marxistas entendem que toda a forma de governo é uma ditadura, porque há sempre uma classe que dita os interesses. Vão ser prosseguidos por esse governo. Não se fala de ditadura como uma forma de repressão propriamente dita, fala-se de ditadura como uma forma de estabelecer quem é que dita, quem é que realmente exerce o poder. E isto é um grande exemplo de um regime em que a burguesia tem um poder que, de facto, nós não temos. Desejo-vos um ótimo fim de semana e aviso que este vídeo está a ser gravado no dia 7 de março. Se eventualmente o virem mais tarde, poderão haver novos desenvolvimentos. É óbvio que o vídeo pode ficar um pouco datado face aos novos desenvolvimentos. Eu comprometo-me com esse risco porque temas quentes são assim.
Mas é isso, espero que tenham apreciado. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.